Opa, fala aí, vocês lembram do expose do Muka? Aquele que rolou uns 10 meses atrás e que muita gente comentou, onde a acusação era de que ele se aproveitava dos eventos e da influência como youtuber pra poder se aproximar de menor de idade. 2020, como deu a perceber, foi lotado de casos desse tipo. Só que dessa vez, depois de todos esses meses e de muita gente simplesmente odiar o cara por isso, chegando até mesmo a desejar a morte dele, bem, acabou que toda aquela história que foi contada, a acusação que foi feita no final das contas, era tudo mentira. Então, obviamente uma acusação como essa é extremamente séria, ao ponto de muitos simplesmente se colocarem no lugar da vítima e considerar tudo aquilo que foi dito como uma verdade absoluta, só que, pra quem não se lembra do que rolou, o Exposed ele se baseava em prints de conversas e um áudio de uma garota, ou seja, não existiam provas concretas que confirmavam aquelas acusações, só que depois de um tempo foram anexadas imagens a essa parada, e a partir desse momento quem tinha dúvida começou a acreditar que infelizmente isso era verdade, porém as 3 fotos tinham sido tiradas de contexto. Uma delas era de um vídeo de um canal chamado Igor FC, onde o objetivo era literalmente conseguir um selinho dele, e na filmagem a gente vê que foi a moça que se virou pra fazer isso, mas tirando de contexto, meio que você entende da forma que você quiser. A segunda foto também é de um vídeo antigo de 2016, onde eles estavam num evento gravando um vídeo pro canal, que pra quem não conhece, ele tem um quadro chamado Cantadas Enfadões, e a ideia meio que eu não preciso explicar, né, o nome já diz tudo, porém nesse caso foi o Muka que recebeu a cantada, e antes disso acontecer, ele perguntou a idade da garota, que afirmou ter 18 anos. Você tem quantos anos? 18. Não, pode ser uma declaração, fala o que você quiser, o que tá no coração. Muka, você é dólar? Não. Porque real não pode ser. Galera, merece o selinho? Merece? Eu achei fofo, Bem, sendo assim, só resta uma imagem, que no caso é a mais complicada de todas, não existe vídeo sobre ela, não existe contexto, então fica aquela dúvida, né? Porém, tem um detalhe que normalmente era cortado em todas as postagens, que é o fato de que a moça tem uma tatuagem bem pequenininha, mas tem, e que também estava usando uma pulseira de festa que serve para identificar se a pessoa pagou a entrada, e se for no caso de uma balada, ela precisa ter no mínimo 18 anos, então isso mostra que o grupo, o autor da Exposed, se aproveitou desses momentos para poder incriminar o cara, usando de má fé, porque se eles tivessem um objetivo de fazer algo sério, realmente mostrando a verdade, nunca que seriam usadas imagens sem contexto, que isso poderia tirar a credibilidade do que estava sendo discutido caso elas não fossem reais, e olha só, né, elas não são. Só que por ser um cancelamento, isso foi muito prejudicial ao Muka, ainda mais porque o conteúdo dele é extremamente dependente dos eventos que ele é chamado. Só que cá entre nós, se você fosse um organizador dessas coisas daí, desses encontrões, tu por acaso chamaria um cara que tá sendo acusado daquela palavra com P pra um evento cheio de crianças? É literalmente dar um tiro no pé, mesmo que o público mais novo não se importe por não entender a magnitude dessa acusação, os pais se soubessem que foi chamado um cara desse, que tá sendo acusado de uma coisa relacionada a crianças, olha, ia dar um problema. Então mesmo que muitos tenham dito que o Muka nem ligou pra isso, que o Exposed passou e todo mundo esqueceu, que mesmo se for verdade, o cara tá de boa, isso são comentários de alguém que tá de fora, apenas observando a situação, mas eu tenho certeza que depois disso daí, a quantidade de contratos cancelados foi enorme, e isso são só consequências na vida profissional. Imagino que deve ter acontecido no meio familiar dele. Ele tem uma filha, cara, o que ela deve ter ouvido dos outros? Comentários sobre o pai dela ser um monstro, algo do gênero. Né, eu sei que a gente nunca pensa sobre isso na hora, no momento o que importa é trazer justiça, mas esse era um caso muito complicado, da mesma forma que não tinham provas sérias contra ele, o fato do Muka ter ficado quieto esse tempo todo só trazia a sensação de que as acusações eram verdadeiras, porque se não fossem, deveria ter pelo menos um vídeo explicando, né? Só que esse vídeo ele nunca aconteceu. Então o que era uma dúvida ao longo dos meses foi se transformando em verdade, e infelizmente agora, mesmo se provando o contrário, ainda tem muita gente que só ouviu a primeira parte da história, e pra eles, ele continua sendo o cara que fez o que estava sendo exposto há 10 meses atrás. Quando isso aconteceu, eu mesmo acreditei que ele tinha feito isso, mas como eram apenas prints e um áudio vazado, não teria nada pra eu comentar, seria apenas mais do mesmo, então por sorte eu não ajudei a propagar essa falsa acusação, só que mesmo assim muitos outros fizeram isso, e eu sei que eles não sabiam,
sabiam, então não tem nem como culpar, mas agora que a imagem do cara foi manchada por completo, pelo menos, né, a gente pode tentar mostrar o final dessa história. E bem, o Muca postou que processou os dois donos da página por R$41 mil cada um e ainda falou o nome deles. Isso é importante porque a Sheol Group era uma página anônima que fazia uns exposes sem nenhuma consequência e eles tinham o poder de acabar com a vida das pessoas que eles comentavam. Mesmo sendo um grupo que surgiu do nada, muita gente acreditava neles, porque ao longo do tempo foi criada uma credibilidade. Só que agora eu acho difícil as pessoas acreditarem mais. Primeiro que já deu pra perceber que eles se aproveitam de falsas informações, e segundo, porque a página não existe mais. Ela foi derrubada por ordem judicial e eu duvido que volte. Além de que o Muca, ele tá dando um jeito não só pra ter indenização do ocorrido, mas pra também prender esses dois, porque o que eles fizeram é crime, foi uma falsa acusação com consequências diretas na vida e na carreira de uma outra pessoa. Mesmo ele se mantendo no anonimato, isso não impediu de ser aberto um processo, e pelo que a gente tá vendo aqui, as coisas estão pra se resolver agora. Não dá pra negar que demorou bastante, mas a justiça brasileira é assim mesmo, lento, para de graça, e na minha opinião, nesse meio tempo de 10 meses, o Muca poderia muito bem ter tentado dar uma explicação, mesmo que a maioria não acreditasse na época, é melhor do que deixar com que as pessoas pensem o pior, e nesse caso, não tem como negar. Chegou num ponto que já tinha se passado tanto tempo desde que isso aconteceu, meses sem postar nada no canal, só algumas postagens aqui ou ali no Twitter, e tudo isso levou com que a maioria acreditasse naquela história. Só que mesmo que tenha se resolvido, o problema ainda continua, muitos não sabem o que aconteceu de verdade, vão sempre acreditar que ele fez aquilo, e pronto. Pra muita gente, ele já é culpado, mesmo que no fundo, né, o cara seja inocente. Bem, de qualquer forma, eu espero que esse meu vídeo ajude a mostrar o que aconteceu. Quando alguém faz alguma coisa, canais como o meu estão sempre aqui pra apontar o dedo, e se a gente tem essa coragem, nós temos que fazer o mesmo quando o caso é o contrário, né, quando a pessoa é inocente. Enfim, eu quero agradecer ao New York Treta, porque foi pelo vídeo deles que eu descobri sobre aquelas imagens, então seria vacilo não mencionar, mas de qualquer forma, o meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e abraço.